Eu saúdo a todos, irmãos, com a paz do nosso Senhor Yahweh, que o Yahweh eterno de Abraão, de Isaac e de Jacó, abençoa todos nós com saúde, livra nós de todos os maus e perdoa todos os nossos pecados. Quero ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 32, do versículo 1 até o versículo 35, Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência e contexto da palavra. O contexto da palavra, o bezerro de ouro. O versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram eles: Levanta-te, faz-nos deuses, que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que ele sucedeu. Referência do versículo 1. Livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 21. Disse Moisés: Não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para que morremos neste deserto? Por que nós fizeste isso? Que nós tem tirado do Egito? Por que tirou nós do Egito? Isso aí é os irmãos, os filhos de Israel que estão memorando contra o Eterno. Referência do versículo 1, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 40. Dizendo Arão: Faz nós Deus que vão adiante de nós, porque esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos que ele aconteceu. O versículo 2 do capítulo 32 de Êxodo. E Arão ele diz: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-nos. Referência do versículo 2, livro de Juízes, capítulo 8, versículo 24 e 27. Contexto da palavra: Gideão recusa governar e faz um éfode e morre. Versículo 24. E disse ele mais, Gideão: Uma petição vos farei, dai-me em cada um de vós os pendentes dos seus despojos, porque tinha pendente de ouro, porquanto era ismaelitas. O versículo 27. E fez Gideão disso um éfode e pô-lo na cidade, e pôs na sua cidade, em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após dele, e foi por tropeço a Gideão e sua casa.
O versículo 3 do capítulo 32 de Êxodo. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. Versículo 4. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disse: estes são os teus deuses, ó Israel, que tiraram da terra do Egito. Cambada de gente que eu desobedeci o Eterno. Referência do versículo 4. Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 23. Não farei outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro, e não farei para vós. Versículo 24. Um altar de terra me fará, e sobre ele sacrificará os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas de paz, e as tuas ovelhas, as tuas vacas, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Referência do versículo 4, livro de Salmo de número 106, verso 19. Fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida. Referência do versículo 4, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 41. E naquele dia fizeram o bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, e se alegraram nas obras das suas mãos. Que vergonha para ele. O versículo 5 do capítulo 32 de Êxodo. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. E Arão pregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. Referência do versículo 5, livro de Levítico, capítulo 23, versículo 2. Contexto da palavra: a festa solene do Senhor. Versículo 1. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, versículo 2: fala aos filhos de Israel e diz ele: a solenidade do Senhor, que convocarei, serão santas convocações. Então são as minhas solenidades. O versículo 6 do capítulo 32 de Êxodo. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram oferta pacífica de paz, e o povo sentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se a folgar. Versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Referência do versículo 7, livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face do Eterno. Encheu-se a terra de violência.
O versículo 8 do capítulo 32 de Êxodo. E depressa se tem desviado do caminho que ele tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição e perante ele se inclinaram e se sacrificaram, e ele disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que tiraram da terra do Egito. Isso é uma mentira. Isso é para aborrecer o Eterno. Referência do versículo 8. Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3 e 4. Não terá outros deuses diante de mim. Versículo 4. Não fará para ti imagem de esculturas, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, e nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. E o povo está aí cheio dessas idolatrias. O versículo 9 do capítulo 32 de Êxodo. E disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, eis que é um povo obstinado. Referência do versículo 9, livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 3. Há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto eis povo obstinado, para que te não consuma e eu no caminho. Referência do versículo 9, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51. Homem de dura cerviz, incircuncisos de coração, e ouvido, incircunciso de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. O versículo 10 do capítulo 32 de Êxodo. Agora, pois, deixa a mim que o meu furor se acenda contra eles e consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Referência do versículo 10, livro de Êxodo, capítulo 22, versículo 24. E a minha ira se acenderá, e vós matarei a espada, e vossas mulheres ficarão viúvas, e os vossos filhos órfãos. Versículo 11 do capítulo 32 de Êxodo. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, o seu Eterno, e disse: ó Senhor, por que acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão? Referência do versículo 11, livro de Deuteronômio, capítulo 9, versículo 18. E me lancei perante o Senhor como Dante,
40 dias e 40 noites, não comi pão, não bebi água, por causa de todos os vossos pecados, que havieis pecado, fazendo mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. É verdade mesmo. Referência do versículo 11. Livro de Salmo de número 74, verso 1, verso 2. Contexto da palavra: isolação do santuário e a oração para que o Eterno se lembrasse do seu povo aflito. Versículo 1. Ó Eterno, por que nos rejeitaste para sempre? E por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Uma pergunta. Verso 2. Lembra-te da tua congregação, que compraste desde a antiguidade, da tua herança, que remisse deste monte de Sião em que habitaste. O versículo 12 do capítulo 32 diz: porque ande falar os epícios, dizendo, para mal os tirou, para matá-los no monte, e para destruir da face da terra. Torna-te da ira do teu furor, e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Referência do versículo 12, livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 14. Então o Senhor arrependeu-se do mal que disseram que havia de fazer ao seu povo. Essa palavra aqui está errada, porque o Eterno ele não arrepende igual nós, não. O Eterno não tem pecado, como é que ele vai arrepender? A palavra certa pode que ele voltou atrás e lembrou da aliança que fez com Abraão e não fez mal contra o povo de Israel. O versículo 13 do capítulo 32 de Êxodo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teu servo, ao quais por ti mesmo tens jurado, e disseste, multiplicarei a vossa semente com as estrelas do céu, e darei a vossa semente toda essa terra que tem dito, para que a possua por herança eternamente. Versículo 13. O versículo 14. Então o Senhor arrependeu-se do mal que disseram que havia de fazer ao seu povo. O Eterno não arrepende, ele não é pecador, como é que ele vai arrepender? Aquela palavra ali está errada. Referência do versículo 14, livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 26. Deuteronômio 32, 26. Eu disse, por todos cantos espalharei, faria cessar a sua memória dentre os homens.
Referência do versículo 14, livro de Salmo, de número 106, verso 45. E lembrou-se do seu conserto e compadeceu-se segundo a multidão das suas misericórdias. O versículo 15 do capítulo 32 de Êxodo. E voltou Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na sua mão, as tábuas escritas, ambos as bandas, de uma e de outras bandas, escritas estavas. Referência do versículo 15, de Deuteronômio, capítulo 9, versículo 15. Então virei em mim e desci do monte, e o monte ardia em fogo, e as 2 tábuas, as do concerto, estavam em ambas as minhas mãos. Versículo 16 do capítulo 32 de Êxodo. E aquelas tábuas era obra do Eterno, e também as escrituras eram a mesma escritura do Eterno, esculpida das tábuas. Referência do versículo 16, livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele, no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábua de pedra, escrita pelo dedo do Eterno. O versículo 17. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés, alarido de guerra há no arraial. Versículo 18. Porém ele diz, não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido que canta e ouça. Contexto da palavra, Moisés quebra as tábuas dos testemunhos. Versículo 19. E aconteceu que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou aos pés do monte. Referência do versículo 19. Livro de Deuteronômio, capítulo 9, versículos 16 e 17. E olhei, e eis que havíeis pecado contra o Senhor vosso Eterno. Vós tinhais feito um bezerro de fundição, cedo vós desviaste do caminho que o Senhor vos ordenaram. Versículo 17. Então peguei das 2 tábuas e arrojei de ambas as minhas mãos e quebrei as vossos olhos. Versículo 20 do capítulo 32 de Êxodo. E tomou o bezerro que tinha feito e queimou no fogo, moendo até que se tornou em pó, e o espargiu sobre as águas, e deu a beber
aos filhos de Israel. Referência do versículo 20, livro de Deuteronômio, capítulo 9, versículo 21. Porém, eu tomei o vosso pecado, o bezerro que tinha feito, e queimei ao fogo, e pisei moendo bem, até que se desfez em pó, e o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte. Versículo 21 do capítulo 32 de Êxodo. E Moisés disse a Arão: que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? É uma pergunta que Moisés fez para o irmão dele, Arão. Referência do versículo 21, livro de Gênesis, capítulo 20, versículo 9. Então chamou Abimeleque e Abraão disse-lhe: que nos fizeste? Em que pequei contra ti para fazer sobre mim o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não devia ter feito. O versículo 22 do capítulo 32 de Êxodo. Então disse Arão: não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. Referência do versículo 22, livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 11. 10:30. E disse a Moisés: não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Isso aí é os filhos de Israel que estão murmurando. Por que nós fizeste isso, que nos tem tirado do Egito? Aquilo ali é os filhos de Israel que estavam murmurando, o povo de Israel. Versículo 23 do capítulo 32 de Êxodo. E ele me disseram: faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, este homem que nos tirou da terra do Egito. Referência do versículo 23, de Êxodo, capítulo 32, versículo 1. Contexto da palavra: bezerro de ouro. Versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram eles: levanta-te, faz nós deuses que vão adiante de nós. Por quê? Enquanto este Moisés, este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos que ele sucedeu. O versículo 24 do capítulo 32 de Êxodo. Então ele disse: quem tem ouro, arranque-o, e deram-no, e lancei-o no fogo, e saiu este bezerro. Referência do versículo 24, livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 4. E ele tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele
um bezerro de fundição. Então disseram: Eis são os teus Deus, o Israel, quem tiraram da terra do Egito. O versículo 20. Este foi o livro de Êxodo, capítulo 32, do versículo 1 até o versículo 24, para terminar. Mas ele tem 35 versículos, que o vídeo não dá para completar, não. No outro vídeo a gente vai acabar de gravar ele. Fica todos com a paz do Eterno, que o Eterno de Abraão, Isaac e Jacó abençoe todos nós com saúde e livre nós de todos os mal. Amém.